Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Marlon e você está no canal oficial do CI em Blumenau. Você ouvirá agora uma mensagem que pode transformar a sua vida. Se puder, venha nos visitar em um dos nossos cultos. Deus te abençoe. João capítulo 17, vamos ler a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. E Jesus falou assim, e levantando os seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviastes. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me destes para fazer. Amém? Oremos. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Que o nosso coração agora se derrame na tua presença para recebermos o que de mais valioso tu tens, Senhor, para nos entregar, que é a salvação, a esperança da glória, a tua santa palavra que é pérola, Senhor, a tua poderosa palavra que é semente, a tua palavra que é pão, a tua palavra que é água, a tua palavra, Senhor, que muda e que transforma. Nessa noite nós colocamos a nossa esperança na tua palavra, que não seja, Senhor, apenas interpretação textual, que não seja conhecimento baseado no homem, mas que seja palavra rema, palavra revelada, que seja poder do alto, seja poder de Deus. Que aquilo que é humano, natural e terreno caia, e que aquilo que é sobrenatural, celestial, excelso, divino, se levante no nosso meio. Senhor, ajuda-me na minha debilidade e transforma todas as nossas fraquezas em áreas da habitação do teu poder, porque assim diz a tua palavra, o teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. A ti, Jesus, e somente a ti, nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Quando nós olhamos para a vida, de Jesus, a história de Jesus, nós vamos entendendo que tudo que Jesus fez, Ele fez bem feito, tudo que Ele fez bem. Estudamos na quarta-feira um texto que falava exatamente sobre isso. Quando os discípulos, quando as pessoas estavam vendo Jesus em ação e em um determinado momento Jesus entrava em ação, em ações, em situações que eram adversas. Às vezes Jesus se manifestava não apenas como um mestre, não apenas como um professor, não apenas como um pastor, mas em algumas ocasiões oportunas, Jesus se manifestava como o Filho de Deus. Ele se manifestava com autoridade, com poder para realmente mudar a história. E certa vez ele fez isso no meio de uma tempestade, certa vez ele fez isso em meio de um caos. E os discípulos usaram uma expressão dizendo: quem é este que faz o vento se calar e o mar se aquietar? Quem é esse que dá ordem aos demônios e eles se prostram, eles se curvam? Em outra oportunidade, Jesus está ministrando com tanta autoridade e tantos sinais vão acontecendo, que a palavra de Deus vai dizer que as pessoas olhando para Jesus em ação, eles disseram: tudo que ele faz bem. Ele faz o surdo ouvir e o cego ver. Tudo que ele coloca as mãos para realizar, sai com poder, com autoridade, e tudo que ele faz bem feito. Então, quando nós olhamos para a vida de Jesus, nós vamos perceber que o nosso Senhor, ele não tinha nenhuma área de debilidade, no que tange ao seu caráter, no que tange ao seu poder. O seu corpo era como o meu e o seu, frágil, fraco, débil, mas o seu caráter era ilibado, o seu caráter era forte, o seu caráter era blindado, o seu caráter era inabalável, assim como é a sua palavra.
Então, quando nós olhamos para Jesus, nós vamos perceber que Jesus, ele era excelente em tudo que fazia. Mas também nós vamos perceber que essa excelência do que Jesus colocava as mãos para fazer, e isso se transformava em algo factível, tangível ao toque. Quando nós vamos observar as ações de Jesus, nós vamos perceber que as suas ações eram baseadas ou impulsionadas pelo seu caráter, pelas características que Jesus carregava. E nós vamos hoje dar uma pincelada, vamos hoje abrir um pequeno compartimento para entrarmos um pouquinho mais fundo sobre características, sobre traços do caráter de Jesus que possibilitaram com que ele realizasse obras e obras poderosas. A primeira grande habilidade, o primeiro grande traço de caráter de Jesus, e talvez esse seja para nós o mais latente, aquele que fique mais visível, é que Jesus, ele era extremamente obediente. Se tem uma marca em Jesus que talvez nós possamos usar até como um sinônimo de Jesus, da sua palavra e do seu nome, é obediência. Jesus foi obediente a tal ponto de levar a obediência ao Pai até as últimas consequências. Jesus foi tão obediente ao ponto de levar a sua obediência, como diz em Filipenses 2, a partir do verso 5, até a morte. E essa morte foi morte de cruz. Jesus não obedeceu até a crise financeira. Jesus não obedeceu até uma crise econômica. Jesus não obedeceu até a traição. Não, Jesus levou a obediência passando por todas as mazelas, por todas as decepções, por todas as dificuldades, e foi obediente até a sua morte. E por conta da obediência, ele morreu na cruz, numa demonstração de amor para salvar toda a humanidade. Então, a obediência é uma marca constante no caráter de Jesus. Certa vez, Jesus, ele ministrando com os seus discípulos, ele foi dar aos discípulos uma dimensão do quão era grande a sua obediência e também do quão difícil era a missão que ele tinha e que só poderia ser realizada debaixo da obediência. Jesus, em João 14, ele vai ministrar com os discípulos, e em um determinado momento, Filipe, um dos discípulos de Jesus, ele vai fazer um questionamento que vai deixar Jesus não surpreso, porque Jesus é Deus, ele conhece todas as coisas. Mas o questionamento de Filipe denota no tom da voz de Jesus que Jesus fica meio decepcionado com Filipe. Na conversa de João 14, Jesus com os discípulos, ele vai dizer: não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu diria para vocês, mas porque é assim, eu vou preparar um lugar. E quando esse lugar estiver pronto, eu vou voltar para levar vocês, para que aonde eu estiver, vocês estejam comigo. Jesus estava dizendo: não fique preocupado com essa terra em demasia. Não fique demais preocupado com a sua carreira, não fique demais preocupado com as dores e aflições desse tempo. Não se foque nesse mundo que é terreno, passageiro e finito. Levante os teus olhos, porque um dia eu voltarei, e enquanto eu não estiver aqui, se lembre, não fique ansioso por coisa alguma, descanse, eu estou indo preparar um lugar para vocês. Não sei você, mas isso me enche de paz, saber que quando as oportunidades acabam aqui na terra, eu sei que existe um Jesus que me ama, que está lá no céu preparando uma grande oportunidade. Eu não sei você, mas quando os recursos estão escassos, quando a nossa capacidade de realização já não nos supre, é esse texto que me enche de esperança, sabendo que o meu Jesus, Ele foi e está preparando um lugar, e esse lugar é amplo, disse o Senhor. Ele disse: na casa do meu Pai vocês não ficarão ao léu. Talvez a sua tônica aqui é não ter um lar. Talvez o que hoje te machuca é não ter uma casa, uma família, um ambiente para chamar de seu.
Talvez você não tenha a sua casa própria, vive de lugar em lugar, e isso de alguma maneira te frustra. Porque setas vêm dizendo: olha quanto tempo já passou e eu ainda não conquistei nada, eu não tenho nada meu, nada próprio, e isso talvez é uma questão que te deixa chateado. Eu quero te dizer, quero te declarar nessa noite: não se frustre por não ter conquistado coisas aqui embaixo, porque vai chegar um dia que nós vamos habitar em mansões eternas. E nessa casa, na casa do Pai, não é na rua, é na casa do Pai. Jesus disse: tem muitas moradas. Se não fosse desse jeito eu contaria para vocês, mas porque é assim, eu vou preparar um lugar. Sabe o que Jesus está fazendo agora? Cumprindo a sua palavra, trabalhando em meu e em teu favor. Esse Jesus que veio e se fez carne e habitou entre nós, hoje, nesse exato momento, Ele está trabalhando, preparando um lugar de aconchego, de abrigo, de salvação para a minha e para a sua vida. E esse lugar é um lugar onde a Bíblia garante: o inimigo não entra, o ladrão não rouba, a traça não mina. Esse é um lugar onde a eternidade impera, e é para lá que um dia nós voltaremos. Jesus começa falando com os discípulos, dizendo: eu vou preparar lugar e vou levar vocês. E aí então um dos discípulos vai dizer: Senhor, nós não sabemos para onde tu vais, e como nós conheceremos o caminho? E Jesus então vai responder: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse lugar onde nós vamos morar ainda não tem um endereço, não dá para colocar no GPS e acessar agora esse lugar, mas nós temos um mapa, e o mapa que tem o caminho chama-se Jesus. Andando em Jesus, chegará um dia que nós vamos escutar essa palavra: entrem, benditos do meu Pai, entrem no gozo do seu Senhor, porque vocês foram fiéis no pouco. Tudo nessa terra, gente, é pouco comparado àquilo que está nos esperando no céu. A maior empresa, o melhor carro, a melhor roupa não se compara com a grande surpresa que nós teremos lá. A palavra de Deus, de maneira metafórica, diz que lá as ruas são de ouro, que lá nós vamos ver um ambiente tão nobre, que nós não precisaremos nem de lua e nem de sol, porque o Senhor, o próprio Deus, o Jesus que nos salvou, Ele será a nossa própria luz. Lá não precisaremos de igreja, não será mais necessário o CI, a assembleia, a quadrangular, não será mais necessário, porque o texto vai dizer que lá em cima, o nosso Deus será o nosso templo. Nós vamos todos nos reunir diante dele, contemplando a sua face, e lá nós todos seremos uma só igreja. O texto vai dizer que lá nesse lugar eterno, quando estivermos diante do Senhor, nós vamos aclamá-lo, e com uma só voz vamos declarar: Santo, 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 era aquele que era, que é e que há de vir, e toda a terra está cheia da sua glória. Quando nós cantarmos isso, não será em português, em alemão, em espanhol, não. Quando nós cantarmos esse hino, será todos os povos em uma só língua, a linguagem do céu, a linguagem eterna, a linguagem da fé. E nós hoje podemos começar a caminhar nessa direção. Como? Andando com Jesus. Jesus vai ampliar essa fala e vai dizer: as palavras que eu digo a vocês, eu não digo de mim mesmo, mas é o Pai que está em mim quem faz as obras. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam ao menos por causa das mesmas obras. Jesus vai dizer isso para Filipe, porque Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta? E Jesus vai dizer: Filipe, eu estou há tanto tempo convosco, e tu ainda não me tens desconhecido? Quem vê a mim, quem vê Jesus, vê o Pai. E como tu me dizes, Filipe, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo, eu não digo de mim,
mas eu digo porque o Pai está comigo, e por isso é que eu faço as obras do Pai. Creia então por causa das mesmas obras. O que Jesus estava dizendo era: eu sou obediente até no que eu falo. Estamos falando sobre o nível de obediência de Jesus. Até as palavras que Jesus liberava não eram as suas próprias palavras. Tudo que ele falava era a palavra do Pai. Até nas suas palavras Jesus obedecia ao Pai, obediente até a morte e obediente em cada uma das suas palavras. Você vai ver em alguns momentos Jesus suspirando antes de falar, e a Bíblia registra isso. Momentos em que Jesus descia e pegava uma confusão entre os discípulos, e antes de falar com os discípulos, o texto diz: e Jesus suspirou, que significa dizer, ele respirou fundo, ele retomou a paciência, porque a carne humana estava chegando no limite da sua paciência. Em alguns momentos você vai ver Jesus dizendo aos discípulos: eu estou com vocês, e vocês ainda não têm fé, até quando eu vou suportar? E antes de Jesus falar isso, você vai ver Jesus suspirando. Por que Jesus suspirava? Porque ele não poderia falar o que ele queria, ele tinha que falar as palavras do Pai. Então, num momento de conflito, ele se calava. Se o Pai não desse palavra, apesar dele ter palavra, ele se calava. E as pessoas ficavam espantadas por isso. Porque certas vezes ele estava angustiado, em certas vezes ele estava sendo oprimido, ele estava sendo julgado, e ele não falava nada, porque para falar precisava de uma palavra do Pai, ele era obediente, ele não falava de si, ele falava o que o Pai mandava, cada palavra milimetricamente liberada por Deus. Diante de Pilatos, Pilatos diz: tu não sabes que eu tenho poder para te soltar e para te prender? E Jesus vai dizer: nenhum poder tu terias sobre mim, se do alto não te fosse dado. Essa palavra também repousa para todos aqueles que são obedientes. Nenhum mal te toca, se não for permissão do Senhor. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que temem o Senhor, e os guarda e os livra. Que quem é de Deus, o maligno não toca. Que contra Jacó e Israel, que se representam o povo de Deus, não vale encantamento, não vale palavra contrária, não vale mandinga, palavra de agouro, contra nós não vale, porque nós temos sobre nós um nome, o nome que está acima de todo nome, o nome poderoso de Jesus. Então Jesus garantiu isso tudo pela sua obediência. Uma outra marca poderosa da vida de Jesus é encontrada no texto que nós lemos. Jesus vai dizer que ele glorificou o Pai. Esse texto de João 17 é uma oração. Jesus, no final da sua vida, no final do seu ministério, ele está fazendo uma oração não apenas pelos discípulos. E em um determinado momento ele vai dizer: Senhor, eu não oro apenas por estes, mas oro também por aqueles que vão crer através deles. Então, Jesus naquele dia estava orando também por nós, por mim e por você. E no meio dessa oração ele vai citar o texto que nós lemos. Ele vai dizer: Pai, eu glorifiquei-te na terra, concluindo, terminando, finalizando a obra que tu me destes para fazer. Jesus está dizendo no final da sua vida que ele glorificou o Pai, ele exaltou o nome do Pai, ele engrandeceu o nome do Pai, fazendo algo poderoso. E o que de poderoso ele fez? Ele disse: Pai, eu te glorifiquei, terminando as obras que tu me destes para fazer. O nível de obediência de Jesus levava ele a concluir as obras que o Pai tinha dado na sua mão. E quando ele concluía, ele estava dizendo: quando eu concluo uma obra, a glória não vai para mim, mas a glória vai para o Pai. Quando eu termino uma obra, Deus é glorificado. E isso continua acontecendo na vida dos filhos de Deus. Todas as vezes que eu e você terminamos uma obra que o Pai nos entregou, quando a gente finaliza essa obra, a glória é dada ao Senhor. A nossa vida passa a ser um tributo aos céus quando nós terminamos as obras. Concluir, gente, é algo poderoso, que vai fazer com que a nossa vida ganhe uma outra conotação.
Quando nós concluímos o que estamos fazendo, Deus é glorificado. Jesus vai dizer que esse concluir as obras é tão poderoso, que não apenas glorifica o Pai, mas fortalece aqueles que estão terminando as obras, que vai fortalecer aqueles que não pegam e deixam pelo caminho, que vai servir até de alimento para aqueles que, uma vez iniciando um processo, vão até o fim. Jesus, em João 4 por aí, ele vai conversar com uma mulher, ele vai conversar com uma samaritana. E quando ele está conversando com ela na beira de um poço, ele vai explicar a aplicação dessa oração. Ele vai ensinar aos discípulos o que concluir uma obra pode liberar de poder nas nossas vidas. De dentro da cidade está saindo uma mulher que tem uma vida pregressa ruim. Essa mulher sai com um balde, ela sai para pegar água. E quando ela sai ao meio-dia, porque ela não queria ser vista, ela não queria entrar em contato com as pessoas. E ali naquele lugar então ela começa a se aproximar do poço. E ela vai encontrar Jesus ali. O texto vai dizer que Jesus veio cansado do caminho. Jesus também estava com fome. E os discípulos então entraram na cidade para comprar alimento. E Jesus fica ali e essa mulher sai de dentro da cidade. E Jesus começa então um diálogo com ela. Jesus começa a falar para ela sobre o dom de Deus, sobre o poder. Jesus começa a explicar para ela coisas que ela tinha feito na sua vida e que ela não queria tocar naqueles assuntos. Jesus está ali ministrando com ela. E enquanto Jesus está ministrando com ela, os discípulos chegam. E quando eles chegam, eles percebem que Jesus está falando com ela. Era uma mulher, era uma samaritana, era um povo que era considerado impuro. E aquela visão choca os discípulos. Mas o texto diz que eles não ousaram perguntar o que ele estava falando com ela. Eles ficam em choque, eles ficam questionados, eles ficam ali pasmos, mas não falam nada. E Jesus então vai ministrando com ela, vai falando com ela. E em um determinado momento a mulher, ela entende que Jesus é mais do que apenas um líder religioso. Ela entende que Jesus é um profeta. Jesus dá uma ordem para ela, dá um ide e manda ela ir para dentro da cidade, chamar as pessoas, pregar. E quando ela está saindo, os discípulos falam com Jesus. E os discípulos vão dizer: Senhor, nós trouxemos aqui alimentos, coma. Porque eles saíram de perto de Jesus, entraram na cidade com uma missão: trazer alimento para o mestre. E quando eles vão oferecer alimento para o Senhor vai surpreender eles de novo. E o Senhor vai dizer: um alimento eu tenho para comer que vocês não conhecem. E Jesus rejeita o alimento físico, Jesus rejeita o pão da terra. E os discípulos começam a se perguntar: será que alguém trouxe algo para ele comer enquanto a gente estava fora? Será que alguém veio aqui e o alimentou, o abasteceu? Porque quando nós saímos ele tinha fome, então como essa fome passou? Que alimento é esse que ele comeu? E ele vai dizer: um alimento eu tenho para comer que vocês não conhecem. E depois que os discípulos pensam isso no coração, depois que eles começam a razoar entre si, eles não falam para Jesus, mas eles pensam na sua mente, no seu coração. E Jesus, que é aquele que tem olhos como chamas de fogo, que penetram em todos os lugares, penetra no coração daqueles homens e começa a dar uma resposta para eles. Essa é uma dádiva de andar com Jesus. Ele te responde até coisas que você não perguntou para ele. Ele começa a te explicar coisas que você perguntou no coração. Situações que você diz: Senhor, por que isso? Por que eu estou passando por isso? Por que esse dano? Por que essa dificuldade? Senhor, para quê? Qual é o propósito? Coisas que às vezes a gente fala com ele, mas às vezes coisas que a gente fala conosco. Eu não estou entendendo, eu não estou percebendo, às vezes eu não aceito. E o Senhor, quando chega, Ele lê o nosso coração. E Ele não apenas lê, Ele lê e dá uma resposta. A palavra de Deus diz que o Senhor é aquele que sabe a palavra que vai sair da nossa boca enquanto ela ainda não saiu.
Ele é aquele que lê os nossos pensamentos. Ele é aquele que é espada mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes, que penetra fundo, faz separação entre alma e espírito, juntas e medulas. E Ele, o Senhor, que é a palavra, Ele está apto para discernir, para entender, para revelar os pensamentos e as intenções do coração humano. Então, diante de Jesus, Ele vai entrando e vai revelando a nossa mente, vai compreendendo o nosso coração. Às vezes nem nós conseguimos dizer o que é que estamos sentindo. Acontece muito entre casais. O marido chega em casa e ele dá um bom dia, uma boa tarde. E aí, como é que tá? E aí a esposa diz, está tudo bem. E ele diz, o que aconteceu? E ela diz, não foi nada. E não foi nada. E aí, se não foi nada, homem é assim, se não foi nada, não é nada. Ele segue a vida. E daqui a pouco ela diz, seu insensível, tu não me entende. Mas como assim? Maridos também têm dificuldade. A esposa está toda bela, formosa, cortou o cabelo. Cabelo é uma pegadinha terrível, que elas tiram 3 milímetros e tu não percebeu. E a gente fica naquela situação difícil. Amigos também são assim. Coisas acontecem e a gente não percebe. Agora, com o Senhor é diferente. Ele conhece cada milímetro da tua história, da tua vida, cada mudança, cada passo. Ele te conhece não apenas por fora, mas Ele te conhece por dentro. E Ele tem poder e autoridade para mudar a nossa história. Esse Jesus, Ele está ali no poço e agora Ele vai dizer para os discípulos que esse alimento que Ele comeu enquanto os discípulos não estavam, era fazer a vontade daquele que o enviou e completar a sua obra. Olha o que Jesus estava dizendo, que quando Ele completa a obra do Pai, Ele se alimenta. Ele estava com fome, mas ao completar a obra do Pai, Ele diz, agora eu estou saciado, agora eu estou cheio, agora eu estou pleno. O texto que nós lemos vai dizer que quando Ele completa a obra, Ele glorifica o Pai. Agora esse outro texto vai dizer que quando Ele completa a obra, Ele não apenas glorifica o Pai, mas essa conclusão alimenta o Filho. Quando você completa o que Deus deu para você fazer, você glorifica o Pai e o Pai te alimenta. É por isso que a alegria do Senhor é a nossa força. Quando você completa uma obra, você alegra o Senhor, e a alegria do Senhor te fortalece. É por isso que quando nós estamos fazendo o que Deus mandou, e a gente conclui aquele projeto, a gente fica completamente saciado. Quando você está fazendo o que Deus te mandou fazer, não tem fome, não tem sede, não tem nada que te pare quando você está no centro da vontade de Deus, fazendo aquilo que Ele te mandou fazer. Agora o ápice é quando você termina o que Ele mandou fazer. Jesus disse, eu estava com fome, mas agora eu terminei a obra. Eu vim aqui não foi para comer, eu vim aqui foi para salvar essa cidade, e salvar essa cidade através dessa mulher. Uma vez que agora a missão está completa, eu estou cheio, eu estou pleno, eu não preciso do pão da terra, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então Jesus vai dando uma aula sobre concluir. Concluir, gente, processos, é algo que nós, seres humanos, nos alegramos demais. Não precisa ser espiritual, não precisa ser alguém com conhecimento de Deus para se alegrar quando conclui alguma coisa. A vida natural, a nossa vida humana, a nossa vida aqui na terra, ela é permeada de festas, de celebrações, por conta das nossas conclusões de fase. Nós damos uma importância e eu creio que é natural e é saudável. A Bíblia diz que é importante o final das coisas, é bom o final das coisas. E nós celebramos demais a conclusão de processos. Quando fazemos aniversário, por exemplo, nós celebramos o final de um ciclo. Festa de aniversário, quando você vai fazer aí, você que é jovem, vai fazer 20, 25, 30, 40. Depois dos 40 já não se comemora mais, né? A gente tenta, deixa para lá. A gente quer só os presentes, mas não fica mais contando, né? Mas o que é a celebração do aniversário?
é a celebração de um ciclo que você concluiu. Se você faz aniversário de festinha de criança 1 ano, você não está comemorando 1 ano que vai acontecer, você está comemorando 1 ano de vida, de um ciclo que passou. Não é meio estranho? A gente comemora algo que a gente já conquistou, é uma festa. Nós não estamos comemorando os anos que virão, não, nós estamos comemorando aquilo que passou. Porque dentro de nós existe um espírito festivo, um espírito que celebra cada conquista. E final de ciclo para nós é importante demais. Formaturas de universidade, de faculdade, de graduação, tem sempre uma festa, uma celebração para marcar o final daquele ciclo, para dizer: olha, parabéns, você concluiu, você iniciou um trabalho, iniciou um projeto e você chegou até o final. E essa festa é uma celebração que com certeza não é apenas para os homens. Se você está concluindo um projeto aqui na terra, isso vai glorificar ao Pai. Mas nós nos esquecemos de algo importantíssimo. Nós nos esquecemos de algo lógico e básico. Nós enaltecemos o final, a conclusão, e isso é perfeito. Mas sobretudo a nossa geração se esquece. Nós admiramos, gente, quem conclui, quem termina vira uma influência, quem faz algo bem, quem se forma. Gente, eu gostaria de ser assim. Quando a gente vê alguém fazendo algo com excelência, que é o final de um ciclo, porque treinou, se aperfeiçoou, por isso ela faz bem, aquilo ali é o final, é o fruto. Quando nós olhamos o fruto, a gente quer o fruto, mas nos esquecemos que esse final de processo só aconteceu e só pode acontecer por algo também extremamente simples, mas que se não acontecer, não tem como concluir. E o que é? Começar. Nós nos fixamos no final, e muitos de nós carregamos potenciais, carregamos habilidades, carregamos dons, coisas poderosas que podem chegar a uma conclusão linda, mas que essa conclusão nunca chega porque nós não startamos, não começamos, não iniciamos, que é tão poderoso quanto o final. E aí nós vamos perceber uma grande aula de Jesus, falando sobre começos. Porque quando falamos de começos, nós temos uma lista enorme de justificativas. Para começar um projeto, nós precisamos do recurso, Senhor. Para começar essa faculdade, eu preciso do dinheiro. Para começar esse novo negócio, eu preciso do ambiente. Para começar, eu preciso da estrutura. Enfim, eu preciso de algo. E geralmente nos falta esse algo para começar. Já percebeu? Já percebeu que os sonhos, as palavras que o Senhor te deu, Ele não te dá com todo o recurso necessário para começar e concluir aquilo que Ele falou que vai acontecer? Já percebeu que a tônica do que Deus faz conosco é sempre mostrar algo maior do que a gente pode fazer no momento? Será que não tem por trás disso um ensino? Será que não tem algo que o Senhor está querendo revelar e sinalizar por trás dessa tônica de mostrar para nós coisas grandiosas que nós não conseguimos fazer na hora porque nos falta algo? Para nós começarmos, nós precisamos de algo. E esse algo geralmente é o que não temos, e aí a gente vai procrastinando, vai deixando para amanhã, vai empurrando, e porque não começamos, a conclusão nunca chega. E quando nós olhamos para Jesus, nós vamos ver que coisa extraordinária eram os inícios de Jesus. Jesus vai dar uma aula para nós sobre como iniciar relacionamentos, por exemplo. Quando nós vamos iniciar algo simples, que é um relacionamento, olha o que nós fazemos, ou pelo menos os normais. Você vai se apresentar a alguém, seja um relacionamento afetivo ou profissional, mas vamos aqui para o lado afetivo. O menino, a menina, o homem, a mulher, a gente coloca a melhor roupa. Nós, se tiver um carro, uma bicicleta, uma moto, ainda que pegue um Uber, escolhe o melhorzinho. Dá um banho, lava, chega bonitinho no lugar. Pastor, tem problema da gente ficar bonitinho para o encontro? Não, deve fazer. É pecado? Claro que não, o pecado é fazer só no primeiro encontro.
que é ou não é o que a gente vai deixando para fazer? Primeiro dia era terno, gravata bonitinho, depois dorme com a camisa do Homem-Aranha todo rasgado, é uma tragédia. Os nossos começos de relacionamentos, eles são completamente antagônicos ao que Jesus fazia. Nós vamos nos relacionar com alguém pela primeira vez, já viu que a gente dá o nosso currículo? Porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu vim de lá, eu sou assim e tal, e a gente vai botando para fora tudo que a gente fez. Pastor, é errado? Não, só não é igual Jesus. Jesus, no primeiro encontro com alguém, olha o que ele fazia. Certa vez os discípulos de Jesus ainda não eram discípulos de Jesus, eles eram discípulos de João Batista. E João Batista, ele recebeu uma direção de Deus de preparar um povo para a chegada de Jesus. João Batista é conhecido como a voz daquele que clama no deserto, aquele que veio como um anjo na frente para preparar o caminho para o Senhor. E João recebeu uma instrução de batizar em águas para perdão dos pecados. E aquele que disse para João, olha, batize com água, ele também deu uma outra instrução. Ele disse, quando você ver alguém, e sobre essa pessoa descer o Espírito Santo, e repousar sobre ela, essa pessoa sobre quem descer o Espírito Santo e ficar sobre ela, essa é o Cordeiro de Deus. Essa pessoa é aquela que tira o pecado do mundo. Essa pessoa é o Messias. Essa pessoa é o Filho de Deus. Essa pessoa vai ser aquela que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. E um dia essa palavra vai se cumprir. João está perto do Jordão com 2 discípulos, André e um outro discípulo que a Bíblia não cita o nome. E ele vê Jesus passando, é o primeiro encontro. É o começo de uma relação. Ele vê Jesus passando, e quando ele vê, ele olha para os seus discípulos e vai dizer, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não o conhecia, mas aquele que me mandou batizar com água disse, sobre quem você ver descer o Espírito Santo e pousar sobre ele, esse é aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Quando ele fala isso, os seus discípulos se levantam e começam a seguir Jesus. Esses discípulos andavam com João, aprendiam de João, mas uma vez que conheceram a Jesus, conheceram a verdade, agora a verdade que libertou os discípulos é a verdade que eles começam a seguir. Eles começam a dar uma aula, até aqui eu conhecia João, até aqui eu conheci o batismo nas águas, até aqui eu tinha uma crença, mas agora eu vi Jesus, toda a minha crença fica pequena diante de Jesus, agora eu não sigo mais nada, agora eu sigo a Jesus. Essa é a conduta que liberta, essa é a conduta que salva. É uma vez conhecendo que Jesus não está em uma parede, que Jesus não está em uma gravura, que Jesus é aquele que está vivo e hoje reina para todo sempre. Uma vez que ele passa, a gente segue a Jesus. Esses discípulos fizeram isso, se levantaram, deixam João e seguem a Jesus. E quando eles estão seguindo Jesus, Jesus vai olhar para eles. E Jesus vai perceber que eles estão seguindo a ele. E o relacionamento vai começar. Jesus nunca tinha falado com esses homens. O relacionamento vai começar. E olha como Jesus começa. É redundante, mas é para gravar. Olha o início dessa relação. Jesus sabia que André era irmão de Pedro. Jesus é Deus. Jesus sabia que André iria chamar Pedro e que esses 2 homens iriam virar apóstolos, iriam virar discípulos. E que um dia, no meio de uma reunião lá na frente, Jesus ia perguntar para eles, quem os homens dizem que eu sou? E eles iam dizer, olha, uns dizem que tu és Elias, outros que tu és João que ressuscitou, outros dizem que tu és Jeremias ou um dos profetas. E aí Jesus vai dizer, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? E o irmão de um desses discípulos, André, que vai conquistar Pedro, que vai começar a andar com Jesus lá na frente, esse Pedro vai dizer, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Quando Jesus escuta aquilo lá na frente, vai dizer para Pedro, Simão, tu não serás mais Simão, mas agora tu serás
Pedro, e sobre essa rocha eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e eu te darei as chaves do reino dos céus, e aquilo que tu ligares na terra será ligado no céu, e o que tu desligares na terra será desligado no céu. Olha a autoridade que ele vai dar para Pedro. E ele já sabia que Pedro era irmão de André, ele sabia que isso tudo ia acontecer. Jesus é Deus. E quando André e esse outro discípulo se aproximam no começo da relação, Jesus não despeja esse conhecimento. Jesus não dá um carteiraço. Jesus não dá o seu currículo. Olha como ele começa. Ele olha para os discípulos e diz: o que vocês desejam? O que vocês estão buscando? Ele começa a relação não falando sobre si, mas dizendo: eu posso te ajudar. Ele chega na empresa não dizendo o cargo que ele quer, mas ele começa a perguntar: aonde eu posso servir aqui? Ele chega na igreja não dizendo: é isso que eu sei fazer, mas ele chega dizendo: olha, o que eu posso servir, como eu posso ser útil. Ele chega na família e diz: qual é o problema aqui, onde é que eu posso ajudar? Está vendo a discrepância do que nós fazemos no primeiro encontro e de como Jesus começa uma relação? E foi porque ele começou assim, dizendo: o que vocês desejam? Ele abriu a porta. Ele deixou escancarado, dizendo: falem para mim desde o começo o que é que vocês querem. Porque a nossa relação vai ser assim, vai ser clara, vai ser franca, como deve ser entre um marido e uma mulher, como deve ser entre os amigos, como deve ser entre um liderado e um colaborador, como deve ser as relações humanas, clara. Mas isso precisa ser com um bom início. Porque quando a gente começa mascarando e escondendo, isso só vai se agravando com o tempo. Um bom começo vai permitir uma conclusão extraordinária, que no final vai glorificar a Deus. Jesus pergunta, e os discípulos vão surpreender Jesus, se é que isso é possível. Eu não sei você, mas se Jesus pergunta: o que tu queres? A minha lista seria extensa, cheia de coisas poderosas. Sei lá o que eu ia pedir. E os discípulos, eles, diante da sinceridade de Jesus, eles fazem uma pergunta ao Senhor sincera também. Eles vão dizer: Senhor, mostra-nos aonde tu moras. Eles podiam pedir qualquer coisa ao Senhor, mas eles seguiram a Jesus para perguntar para ele: Senhor, aonde tu moras? Que parece algo simples, mas é poderoso e inteligente. O que eles estavam pedindo ao Senhor? Mostra onde tu moras, porque quando nós precisarmos e soubermos aonde te encontrar, todas as vezes que a gente precisar, a gente tem um endereço para ir lá. Se o Senhor nos mostrar aonde o Senhor fica, nós vamos saber aonde nós podemos recorrer, para onde nós podemos ir, e todas as vezes nós podemos te encontrar. Olha que coisa inteligente esses homens fizeram, e extremamente simples, porque a relação começou de maneira pura, porque a relação não começou com currículo e carteiraço, e essa relação, vocês sabem, no final da vida, Jesus passou por milhares e milhares de pessoas, que quando ele morreu na cruz do Calvário, tiveram a mesma conclusão: esse homem era verdadeiramente o Filho de Deus. Relacionamentos que começam de maneira pura, que vão sendo acrescidos de uma bondade, de uma graça do Senhor. Que nós sejamos essa geração que vamos copiar a Jesus. Que quem chegar perto de nós não seja para a gente subtrair, mas seja para dizer: no que eu posso te ajudar? No que eu posso contribuir? No que eu posso melhorar a tua vida? Isso é para o ministério, isso é para a família, isso é para a área comercial, isso é para todas as áreas. Comece relacionamentos dizendo: o que eu posso contribuir, no que eu posso servir. Assim nós seremos filhos melhores, pais melhores, irmãos melhores, amigos melhores. Assim nós seremos semelhantes a Jesus. Jesus, quando começava relacionamentos, ele também tinha uma outra marca. Jesus vai naquela ocasião com a samaritana. Ele olha para a samaritana e ele sabe que ela, no poço, ela está ali ao meio-dia porque ela quer se esconder. Porque ela tem uma vida que ela teve 5 maridos. O que agora ela tem não era dela.
Ela vive uma vida completamente transgressa. Ela era uma mulher que tinha sede na alma, e por isso ela vivia de relacionamentos em relacionamentos. Ela queria a proteção, e Jesus sabia que a vida dela era toda fora da forma. Mas quando Jesus chega, Ele não fala dos seus males. Quando Jesus chega, Ele não aborda o seu pecado e a sua transgressão. No primeiro contato, olha o que Jesus faz. Ele passa um raio-x nela. E quando Ele vê toda a sua vida, todos os seus problemas, tudo que ela fez de errado, Ele vai passar a sua visão nela e vai tentar encontrar nela algo de bom e não de ruim. Então está todo errado, uma vida transgressa, fora da forma, pecadora, está tudo errado. Mas mesmo estando tudo errado aos homens, sempre sobra algo de eternidade dentro de alguém. Sempre tem algo bom que Deus preserva dentro daquela pessoa. Sempre tem algo de especial, por pior que seja a situação. E quando Jesus olha para ela, o seu olhar não está procurando o pecado. Ele desceu do céu para salvar todos nós que fomos destituídos da glória, nos tornamos inimigos de Deus e pecadores. Ele sabia, todos nós temos pecados. Agora o que ele procurava no primeiro encontro? Encontrar algo de bom. Que assim seja também comigo e com você. Que quando a gente encontrar alguém que está todo sujo, todo ruim, encontra algo de bom. Tenta olhar atrás das roupas, tenta olhar por detrás daquele cabelo ruim, tenta olhar por detrás daquela pele suja, tenta olhar por detrás daquele currículo péssimo, tenta olhar por detrás daquela parede, aquela muralha de segregação, tenta olhar por detrás e tenta encontrar. Você e eu vamos encontrar tesouros em gente que o mundo despreza. E assim era o olhar de Jesus. O que Jesus encontrou na samaritana? De bom. O texto vai dizer que Jesus pediu para ela: dá-me de beber. Jesus olha para ela e encontra nela algo de bom. E o que de bom ela tinha? Um balde. O balde dela do lado de fora representava um espaço para carregar a água. Ela tinha na sua vida uma sede, mas do lado de fora ela tinha algo que representava o que ela tinha do lado de dentro. E o que era? Era um espaço para carregar a água. E a água é a palavra de Deus. E Jesus, olhando para ela, disse: se você tem espaço para carregar água, para carregar a minha palavra, é isso que eu vou usar para mudar a tua vida. Ela era toda errada, mas Jesus via ela, sabe como? Como uma missionária. Jesus não via ela como uma pecadora, Jesus não via ela com aquelas transgressões. Ele sabia de tudo, mas o seu olhar buscava nela algo de bom. Quando Jesus olha, Ele não nos vê como a gente se vê. Efésios 2,8 vai dizer: pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Porque nós somos feituras suas, criados em Cristo Jesus. Sabe aonde nós fomos criados, diz a palavra? É em Cristo. Jesus foi a nossa forma. Por isso Ele nos conhece, Ele sabe os potenciais que estão aí dentro. Ele nos deu o formato, Ele colocou em nós a matéria-prima. Nós fomos formados nele. Só que saindo de Jesus nós perdemos a forma. Sem Jesus, sem a forma, nós nos deformamos. E foi o que aconteceu com a samaritana. Sem Jesus ela virou uma pecadora, uma mulher fora de forma. Mas quando Jesus chega, Ele sabe o que ela ainda preserva da forma original. E o que ela preservava? Ela preservava um espaço para carregar a palavra. Se tem um espaço para carregar a palavra aí, Deus pode mudar a tua história hoje. Não importa quantos erros, não importa como foi até aqui, não importa se até aqui está tudo caído, se sobrou um espacinho para a palavra de hoje talvez. A palavra que está dizendo: Jesus não começa como os homens começam, Jesus começa diferente, porque quando Ele começa, Ele termina, e a glória vai para o Pai, Ele conclui. E Ele olha para ela e diz: me dá de beber. E ela diz: Senhor, como sendo eu samaritana, mulher, e tu sendo judeu, como tu me pedes de beber? E Jesus vai dizer: ah, mulher, se tu conhecesses o poder de Deus, e quem é que fala contigo, tu lhe pedirias água e Ele lhe daria da água da vida. Ela olha para Jesus e diz: esse poço é fundo, tu não tens com que tirar, ou seja, tu não tens nem o que eu tenho, que é um balde. E às vezes é isso que a gente impede o trabalhar do Senhor na minha e na sua vida.
Olhamos para a ferramenta que temos e olhamos para Jesus e parece que Ele não está habilitado para fazer aquilo na nossa vida, porque na nossa vida é tão difícil. A gente tem fé para que o irmão seja curado, vai ser curado em nome de Jesus, mas quando a dor é em nós, quão difícil é crer. A gente tem fé para orar, para que a porta se abra para o outro, e é com fé, é com convicção, mas quando é para nós que a porta precisa se abrir, quão difícil é. Foi o que a samaritana disse: Senhor, tu não tens com que tirar. E Jesus disse: se tu beber dessa água, tu vai voltar a ter sede. Mas se tu beber da água que eu te der, eu vou matar a tua sede, e mais, eu vou fazer uma revolução no teu interior, e dentro de ti vai jorrar uma fonte para a vida eterna. Quem escutar a tua palavra, mulher, vai ter a sua sede saciada, e essas pessoas vão para a eternidade contigo. Você será uma missionária, uma evangelista. Eu vou matar a tua sede para sempre, só beba dessa água. E quando ela recebe essa palavra, Jesus pergunta: vai buscar o teu marido. E ela diz: Senhor, eu não tenho marido. Depois de toda essa volta, Jesus vai tocar no ponto que ela queria esconder. Ele começa o relacionamento não dizendo muda isso, muda aquilo, faz assim, não. Olha Jesus dando uma aula de como começar. Primeiro encontra o que tem de bom. O que tem de bom? Tem um balde, graças a Deus. Tem um espacinho para a palavra, glória a Deus. Fez tudo errado, mas está confessando, glória a Deus, ali tem virtude. É alguém que confessou, é bom, fixa nisso. Abandonou, fugiu, mas agora está pedindo perdão e voltou, glória a Deus por isso. Jesus dá toda essa volta, e uma vez que agora ela está sendo saciada, Jesus vai dizer: busca o teu marido. E ela vai dizer: Senhor, eu não tenho marido. E ela está diante de Jesus, e agora ela não consegue mais mentir. Toda a sua vida de relacionamentos foi uma mentira, mas diante daquele que é a verdade, ela é impactada pela verdade de Jesus, e na presença da verdade que é Jesus, ela também começa a falar a verdade. Ela diz: eu não tenho marido. Eu não quero mais uma vida de aparência, eu não quero mais isso, Senhor, eu não quero mais, eu confesso, eu não tenho marido. Jesus disse: isso tu falou em verdade, porque você teve 5, e esse que agora você tem, o 6º, não é teu. Mas agora ela está conversando com Jesus. Jesus é o 7º, é o noivo, é o perfeito, é aquele que sara, é aquele que cura, é aquele que transforma, é aquele que não abusa, mas é aquele que transforma para a glória de Deus. Ele é o pleno. E Ele agora está falando com ela, e a sua vida vai sendo transformada. E ela olha para Jesus e agora vai reconhecer: não é apenas um pastor, não é apenas alguém de Israel, não, tu és profeta. Tu carrega a palavra que vem de Deus. É isso que ela está dizendo quando ela diz: tu és profeta. E agora, uma vez que ela recebe essa palavra, ela entra na cidade. E o texto vai dizer que ela deixa o balde. Ela não saiu para pegar água, ela não saiu para levar água para casa. Como é que agora ela vai, entra na cidade e deixa o balde? Porque agora ela não precisa mais da água do lado de fora. Agora Jesus já colocou dentro dela uma fonte que está aqui dentro. É a salvação, é a vida eterna. Agora ela entendeu o propósito de vida. A água dela é fazer a vontade do Pai, aquele que enviou. A água dela agora é contar que Jesus existe. E ela entra na cidade. O texto vai dizer que as pessoas começam a sair, e elas começam a se converter, e chega um ponto que elas começam a dizer: olha, nós agora sabemos que Ele é Deus, nós sabemos que agora Ele é o Messias, e isso não é mais porque tu contaste, porque agora nós estamos vendo com os nossos olhos. A cidade se rendeu porque aquela mulher transgressora encontrou a sua forma, porque Jesus começou com ela um relacionamento puro, e deu a ela a oportunidade de mostrar o que ela tinha de melhor, e também de mostrar o que ela tinha escondido. Tem gente com tesouro escondido aqui dentro hoje. Tem pessoas com dons poderosos escondidos aqui dentro. O mundo talvez dizendo: não dá mais, não presta, não tem como. Talvez até nós dizendo: olha, passou a minha vez, passou o tempo. Mas o Senhor hoje está aqui dizendo mais uma vez: eu quero recomeçar contigo. Eu quero recomeçar com você. Eu não vejo como os homens veem. No primeiro encontro eu busco em você o que você tem de melhor. Jesus vai contar uma parábola. E Ele vai dizer que um certo homem tinha plantado no meio da sua vinha uma figueira.
E que certo tempo o dono da vinha, ele se aproxima daquela figueira. Ele se aproxima dela para buscar frutos. E quando ele se aproxima para buscar esses frutos, ele chega perto dela e percebe que ela não tem frutos. Então ele chama o vinhateiro e vai dizer: olha, arranque ela porque ela está ocupando um lugar inutilmente. E o vinhateiro vai dizer: Senhor, espere mais um ano, porque o dono da vinha disse: já fazem 3 anos que eu venho aqui procurar frutos nela e ela não dá frutos. E o vinhateiro disse: Senhor, espere mais um ano, dê mais um tempo, e eu vou cavar em volta, eu vou adubar as suas raízes. Vamos esperar mais um ciclo, mais um tempo, e se ela não der, então o Senhor vai vir. Se ela não der fruto, então arranque-a. Esse texto é uma parábola que vai dar também mais um ensino sobre como Jesus começa os relacionamentos. O dono da vinha é o Senhor Jesus. Essa figueira que está no meio da vinha é uma planta completamente diferente de todas as outras. Ela não se enquadra no padrão, ela não fala como todo mundo fala, ela não tem a cor de pele de todo mundo no lugar, os seus olhos não é como de todo mundo, até o seu idioma é diferente, ela é grande demais, ela é fora do padrão, ela é uma figueira, ela é uma estranha. Mas ela está plantada na vinha do Senhor. Do Senhor é a terra, diz a palavra, e toda a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Você pode se sentir estranho, mas você está numa terra que tem dono, e o dono dessa terra é o teu Pai, é o teu Senhor. E aí Jesus, que é o dono da vinha, vai se aproximar da figueira, que é uma figura de uma pessoa, que está na sua terra, que está na sua casa, que conhece o Senhor, que é íntimo talvez, mas ele vai procurar nela algo. E há 3 anos ele vem procurar a mesma coisa. E qual é o caráter de Jesus quando se aproxima de nós? Ele não vai buscar uma erva daninha na figueira. Ele não vai buscar uma doença na figueira. Ele não vai buscar algo ruim nela. Qual é a expectativa do Senhor quando se aproxima? Olha Jesus de novo mostrando como a gente deve se aproximar de alguém. Não é olhando e dizendo: não vai dar em nada, não vai dar em nada, meu Deus, lá vem ele de novo, ah meu Deus, de novo. Não, ele se aproxima de novo, de perto de alguém que já tinha decepcionado, mas quando ele se aproxima, ele vai dizendo: eu acho que melhorou, eu acho que foi transformado, eu acho que esse tempo fez bem para ele, fez bem para ela, eu espero que ela dê frutos. Ele vai durante 3 anos buscar a mesma coisa, com esperança, querendo buscar o que de melhor uma árvore pode dar. E o que de melhor ela pode dar, senão frutos? Esse é o caráter do Senhor comigo e com você, que todos os anos nos encontra e às vezes nos pega só com folhas, às vezes nos pega com muitas folhas, que dá a sugestão de que a gente está frutificando. Uma roupa bonita, um sorriso amarelo, um paz do Senhor, e parece que a gente está legal. E o Senhor vai vendo as folhas e vai se aproximando. Mas o que Ele quer? Ele não quer as folhas. Ele também não quer o que é ruim. O que Ele deseja? Ele vem numa expectativa: ela vai dar fruto. Esse ano ela vai dar fruto, esse ano ele vai frutificar, esse ano algo bom vai acontecer na vida dele, o ciclo dele vai mudar, chegou a hora dele frutificar. O Senhor não vem condenando, Ele vem numa esperança. Por isso nós não precisamos ter medo de Jesus. Quando o dono da vinha vem, Ele não vem para castigar, Ele vem buscando com uma expectativa tremenda em mim e em você, de encontrar em nós frutos. Perceba como Jesus começa, que não é degradando, que não é batendo, que não é jogando para baixo, não. Jesus sempre começa como? Com uma esperança. Relacionamentos puros, buscando o que de melhor a pessoa tem e querendo encontrar nelas frutos. Um outro começo importante de Jesus, que é um ensino para mim e para você, é como Jesus inicia obras. Como Jesus começa um ministério, como Jesus começa um projeto novo, como Jesus começa. E quem sabe você está aqui, e esse é um ano que você se propôs a empreender, esse é um ano que você se propôs a entrar em um novo nicho de trabalho, ou a começar a obra na igreja, enfim, um tempo que você falou com você mesmo, dizendo: chegou a hora de botar a mão na massa, chegou a hora de frutificar. Quando nós vamos começar, falamos sobre isso. Geralmente a gente espera ter algo para começar. Ah, se Deus me der aquele recurso, aí eu vou começar. Meu Deus,
Se Deus me der aquele dinheiro, meu Deus, aí eu vou começar a investir na obra de Deus. Se Deus fizer aí, meu Deus, se Deus fizer, aí eu começo. E nós já vimos que ficar esperando a estrutura só nos faz procrastinar. Olha como Jesus inicia. Ele vem chegando na praia um dia e ele encontra Pedro. E Pedro tinha pescado uma noite toda, não tinha pego nada, estava falido, estava mal. E Jesus, quando chega na praia, ele olha o barquinho de Pedro, faz uma leitura do ambiente. Pedro está lavando as redes e uma multidão vem, e Jesus diz: Pedro, afasta o barco, deixa eu entrar no teu barco para pregar para essa multidão. Pedro aceita aquele convite, Jesus entra no barco, prega, e no final, Jesus se vira para Pedro e diz: Pedro, agora vamos ao mar alto. Pedro, vamos pescar novamente. E Pedro estava numa condição que não era iniciar. Pedro estava numa condição que era reiniciar. Era retomar o que ele já estava fazendo. Era começar de novo um projeto, um processo que ele já estava inserido. E o texto vai dizer que quando ele está ali, Jesus fala com ele e ele olha para Jesus e dá aquela justificativa clássica que a gente dá: Senhor, eu já fiz. Senhor, eu já tentei. Senhor, eu até aqui fiz tudo que eu podia. Senhor, eu me esforcei. Pedro vai dizer: Senhor, eu pesquei a noite toda. Pescar a noite toda significa é o melhor período para vender, é o melhor período para comprar, é o momento que o mercado está mais aquecido, está tudo fluindo. Esse era o período. Se deu errado no melhor período, esquece, Senhor. Eu era tão jovem, era o período de começar a minha vida agora. Eu tinha tanto mais energia para fazer missão agora. Eu tinha tanto mais recurso para fazer, para investir. E o Senhor quer que eu faça agora? Eu já tentei, Senhor, a noite toda, no melhor período, eu não peguei nada. E Jesus olha para Pedro. E Jesus não vai dar uma nova instrução. Porque Pedro, tocado por Jesus, vai dizer: mas sobre a tua palavra, debaixo de tudo que eu vi acontecer na praia com esse povo que tu estava pregando, debaixo de ouvir a tua palavra e me encher de fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, debaixo disso eu estou inclinado. Debaixo da tua palavra eu vou voltar a pescar. Debaixo da tua palavra eu volto, Senhor, para aquele lugar. Eu vou reiniciar o projeto que eu tinha parado. Eu vou recomeçar, Senhor. E eles vão. E o texto diz que ele lança a rede, você sabe, ele fez uma pesca extraordinária, poderosa, maravilhosa. O barco se encheu tanto que eles tiveram que dividir. Não tinha condições de carregar tudo sozinho. O sucesso foi extraordinário. O final da pescaria, a conclusão, glorificou a Deus. Eles terminaram o projeto que Pedro tinha abortado. O interessante é, com o que Deus começou esse reinício poderoso? Perceba que o barco que Jesus usou para dar essa pesca maravilhosa para Pedro, era o mesmo barco falido. As redes não foram um conjunto de equipamentos novos que Jesus deu, eram as redes velhas de Pedro. Qual a diferença? É que agora Pedro estava reiniciando com Jesus. Agora ele estava reiniciando com Jesus no timão do seu barco. Agora ele estava voltando a fazer, recomeçando a faculdade, recomeçando a graduação, recomeçando o relacionamento, recomeçando a missão, junto com Jesus. A cada metro, a cada passo, Jesus presente. Qual é a mensagem? Não precisa de algo novo para recomeçar. Começa com o que você tem na mão. Não precisa de uma família nova para recomeçar. Ei, Deus tem poder para botar essa família de pé. Não precisa nascer de novo, a não ser do Espírito. Não precisa fugir e ir para outro lugar. Ei, Deus pode recomeçar uma história poderosa com você aqui em Blumenau. O lugar de desonra, o lugar onde você pescou uma noite toda e não pegou nada, pode ser sim, com Jesus, o lugar de um start novo. E com aquilo que você tinha nas mãos, algo poderoso começar a acontecer. Jesus é Deus. E certa vez Deus falou para Moisés: Moisés, desce no Egito e salva o meu povo.
Desce no Egito, Moisés, porque eu quero libertar o meu povo, eu estou vendo a opressão que eles estão passando. Moisés, desce lá. E Moisés vê o Senhor numa sarça pegando fogo, e Moisés diz: Senhor, quando eu chegar lá, eles não vão crer, então me diga o teu nome para que eu diga a eles. E Deus disse: diga que o grande eu sou te enviou. E Moisés recebe o nome do Senhor, e agora ele vai vendo que a missão é grandiosa, e ele vai dizer: Senhor, mas eu não sei falar. Senhor, eu tenho problema, eu não sou bom com palavras, nem de ontem, nem de anteontem, eu não sou bom com isso. Moisés não conhecia toda a escritura, porque parte dela vai dizer: quem é que fez o mudo? Não foi o Senhor. Quem é que fez aquele que não consegue ver? Não foi o Senhor. Será que Ele não tem poder para te fazer ver ou falar? Moisés vai dando justificativas ao Senhor, e ele começa a dizer: eu sou pequeno, não tem como. E aí Deus vai dizer algo lindo para ele. Deus vai dizer: Moisés, o que você tem nas tuas mãos? Moisés, o que tu tens na tua mão? E Moisés olha para a sua mão e vai dizer: Senhor, o que eu tenho é uma vara. Não é uma vara especial, não é um cajado de ouro, é uma vara, é um pedaço de pau. E o Senhor disse: Moisés, lança esse cajado que está na tua mão. É simples, é impuro, é imperfeito, é torto, é um cajado, mas lança, Moisés. E quando ele obedece a palavra do Senhor, o cajado bate na terra e se transforma numa serpente viva. O ensino é: na tua mão pode ser pequeno, frágil, pobre, ruim, mas se você obedecer com aquilo que você tem na tua mão, vai ganhar vida, vai se tornar em algo poderoso, vai ser um sinal de que Deus está contigo. Começa com o que tu tem. O texto diz que esse cajado lá na frente foi o cajado que Moisés usou para tocar na rocha, e da rocha saiu água. Coisa poderosa que vai acontecer na minha e na tua vida com aquilo que já está na nossa mão. Não despreze os pequenos começos, não desvalorize o que você tem, e isso é poderoso com Jesus. Mais adiante, o povo vai chegar num lugar que tem um mar de problemas na frente, os cavaleiros de Faraó atrás, e Deus vai dizer para Moisés: Moisés, por que tu clamas a mim? Moisés, levanta tuas mãos e diz para o povo marchar. Agora não era mais nem o cajado, agora era a mão vazia. Era uma mão vazia, mas uma mão que quem construiu foi Deus. Uma mão que foi ungida pelo Senhor, e com essa mão levantada, um mar inteiro se abre. Talvez você não tenha nenhum cajado, mas você tem uma mão, você tem um dom, você tem uma habilidade. Usa isso em nome de Jesus. Ele te trouxe aqui para te dizer: ei, já está contigo o que tu precisa. O que falta não é o dinheiro, só precisa da minha presença. O que falta não é tempo, você só precisa de mim. Eu e você somos mais do que vencedores. Mais adiante o tempo passa, e o povo de Deus vai entrar numa guerra. E o texto vai dizer que os amalequitas vêm contra o povo de Deus. Moisés dá uma instrução a Josué. Josué prepara um exército e vai contra esse exército inimigo. Vai para a batalha, Josué vai para a guerra contra eles. E eu, Josué, eu vou subir o monte. E quando eu estiver no cume desse monte, de lá eu vou orar por vocês. E eu vou levantar as minhas mãos por vocês. E o texto diz que enquanto Moisés estava com as suas mãos levantadas, o povo de Deus prevalecia e vencia a guerra. Enquanto Moisés estava dizendo: Senhor, eu lembro quando tu me disseste o que tu tens na mão, eu tinha uma vara, e hoje, Senhor, as minhas mãos estão aqui pedindo ajuda ao meu povo. Enquanto ele estava com as mãos erguidas, o povo avançava e vencia. E quando ele se cansava e baixava as suas mãos, o exército inimigo prevalecia. Chegou um ponto dele estar tão cansado, tão exausto, que Arão e Hur vêm um de cada lado, colocam uma pedra para Moisés se assentar, a batalha lá embaixo ocorrendo, e um de cada lado sustentam as mãos de Moisés. E quando eles estão sustentando as mãos, o povo de Deus prevaleceu e venceu a guerra.
Sabe o que é isso? As tuas mãos podem estar fracas, mas ainda assim o Senhor pode te usar para vencer guerras poderosas. O teu corpo físico pode não ter muita energia, talvez a idade está chegando, talvez você olhe e diga: eu não sou mais aquele menino, eu não sou mais aquela menina, eu não consigo fazer como antes. Ei, começa com o que você tem, a tua vida é preciosa para Jesus. Se hoje nós perguntarmos: e tu, Deus? O que tu tens nas mãos? Eu creio que o Senhor vai dizer: é uma vara, é uma vida, está meio jogada, está meio abandonada, está meio sem valor, mas está na minha mão, e na minha mão eu vou dar vida a ela, na minha mão eu vou purificar, na minha mão eu darei autoridade, na minha mão eu vou ungir, na minha mão essa vida terá valor. Eu e você estamos nessa mão, na mão de Jesus, talvez atirados pelo mundo, talvez abandonados, descartados, uma vara, tortos sem valor, mas na mão do Senhor, vamos nos transformar em uma arma poderosa de guerra, vamos nos transformar em gente que vai derrubar muralhas, que vai transpor nações, que vai ganhar exércitos, que vai voar e voar alto. Com Jesus e na mão dele nós podemos. O Senhor te trouxe aqui para te dizer: você tem valor. O Senhor te trouxe aqui para dizer: começa com o que você tem algo precioso, e o precioso é: nós temos Jesus.